primeiro lugar, senador, com muita gratidão que eu me junto aqui aos colegas, primeiros consteladores do Brasil. Entrei em contato com as constelações familiares depois de já um tempo, né, na profissão. Eu sou médica, esse ano completamos 40 anos de formados aqui na Universidade Federal de Goiás, mas depois eu fui para São Paulo e me especializei na USP em Medicina Preventiva e Social, e tenho a honra de dizer que sou uma daquelas que ajudaram a construir o SUS no Brasil. Eu fui diretora do Regional de Saúde da Prefeitura de São Paulo e também no estado de São Paulo, trabalhei muito com as comunidades carentes e depois me formei também em homeopatia e implantei, inclusive, um ambulatório de homeopatia na rede pública. Enfim, a minha conexão com o SUS é muito grande e é com muita alegria que eu vejo todo esse movimento de integração das constelações familiares na rede pública de saúde, porque realmente nós precisamos ampliar e oferecer essa oportunidade ímpar deste trabalho impactante na vida das pessoas e das famílias, e particularmente a minha temática, a qual eu me dedico já há 18 anos, são as constelações familiares de sintomas e doenças. Eu me formei também em psiquiatria, sou uma médica psiquiatra e atendo no meu consultório atualmente em Goiânia. Voltei para Goiânia depois de 20 anos de São Paulo. E eu percebo, senador, que realmente as constelações familiares vieram para ficar. E elas estão impactando sobremaneira a medicina, não só no Brasil, como em outros países. Porque o método da constelação familiar permite uma ampliação em vários aspectos do ato médico, do ato da equipe de saúde, seja no diagnóstico de doenças, ajudando nesse diagnóstico, seja na percepção da causalidade desses sintomas e dessas doenças. E nesse sentido eu tive um privilégio, e aqui eu quero honrar muito esse meu mestre Gunther Weber, doutor psiquiatra da Universidade de Heidelberg, um dos maiores consteladores e divulgadores do trabalho das constelações em todo o mundo, que foi nosso professor. Eu sou da segunda turma, organizada aqui pelo colega Reginaldo, aqui no Brasil. E Gunther Weber me fez esse convite e eu coordenei uma das equipes do Brasil no primeiro estudo multicêntrico de sintomas, doenças e constelações, o SESC Study, envolvendo 7 países. Isso começou no ano 2005, 2006. E foi um trabalho muito intenso. E Gunther Weber é um professor de medicina da Universidade de Heidelberg, e nós tivemos a oportunidade de aprofundar nessa questão das constelações, lidando com sintomas e doenças. E hoje eu posso lhes afirmar que aquilo que lá atrás o próprio Bert Hellinger, que desde o início do seu trabalho já também começou a atender pessoas com sintomas e doenças com resultados incríveis, não é? Vários tipos de adoecimento e vários tipos de sintoma. No nosso estudo, nós aprofundamos aqueles casos que já estavam demonstrando uma eficácia com o método da constelação, ou seja, as infertilidades sem causa orgânica, os quadros de enxaqueca, de difícil diagnóstico e difícil tratamento, as insônias, principalmente aquela insônia no meio da noite, os casos de fibromialgia, de doença de Crohn, enfim, várias condições mórbidas, condições de adoecimento que a constelação trazia um alívio, a constelação mostrava a sua causalidade, e as constelações têm demonstrado ser um método auxiliar da medicina e um método de cura, porque
que não dizer cura? É claro que aqui nós estamos falando de uma cura mais ampla. Hoje nós estamos atendendo vários pacientes indicados aqui em Goiânia, onde eu estou. Eu tenho atendido muitos pacientes indicados por colegas psiquiatras, médicos, e por colegas da oncologia. Muito interessante isso. Bert Hellinger, já lá atrás, num trabalho junto com a equipe de psico-oncologia da Áustria, pôde desenvolver um trabalho e mostrar inúmeras conexões, emaranhamentos, dinâmicas que estavam implicadas nos casos de câncer, trazendo alívio, trazendo melhora, trazendo aceitação, que muitas vezes é o primeiro passo para um bom resultado de um tratamento e é talvez o passo mais difícil, e a constelação, com toda a sua dinâmica de mostrar a causalidade, de reforçar o pertencimento daquela pessoa no seu sistema e de apontar para este eu que adoece, mas também para o eu que tem fé, que tem coragem, não é? Essa perspectiva de um trabalho ampliado sobre a questão de uma doença grave, crônica, tem sido uma das principais buscas do trabalho das constelações. Como deixar o SUS fora disso? Nós não podemos. Nós não podemos. Eu tive uma experiência muito rica, fui a primeira médica psiquiatra do CAPS, aqui da região de Ceres, senhor senador, e nós tivemos ali a oportunidade de aplicar o trabalho das constelações, trazendo inúmeras resoluções, alívio de doenças, de sintomas, um rearranjo familiar em casos de dependência química, em casos de desestrutura familiar, levando a doenças psiquiátricas. Também tive e tenho a oportunidade de aplicar esse trabalho em hospitais psiquiátricos, como, por exemplo, aqui em Goiânia, o Hospital Espírita Eurípides Barçanufo, onde nós, principalmente no Hospital Dia, estamos utilizando as constelações e os resultados são incríveis. Inclusive, quando aqueles pacientes que estão como representantes têm a oportunidade de se trabalharem e de se reconectarem consigo próprios. Isso tem trazido também um ambiente terapêutico para toda a instituição de uma forma extraordinária. Eu escrevi um livro que é fruto dessa experiência desses 18 anos, que é o Constelações Familiares na Medicina. É este livro aqui. Este livro foi publicado há 2 anos pela editora Cultrix Pensamento, e neste livro eu relato essas experiências de atender clientes, pacientes com sintomas psíquicos, mas também com doenças chamadas doenças autoimunes, muitas delas com boa solução e com alívio e melhora a partir do trabalho das constelações. Algo que me impacta muito é o atendimento de crianças e adolescentes, não é? Que através da constelação, com a presença, obviamente, dos pais, tem a oportunidade de perceber os vínculos invisíveis, não é? Que outros autores, como nós tivemos aqui, o Nadi, não é? Esse psiquiatra que estudou antes mesmo de Bert Hellinger sobre os vínculos invisíveis no adoecimento das pessoas, e nessas constelações, atendendo crianças com casos de depressão, com ideação suicida, a gente pôde perceber onde estava o emaranhamento. Geralmente, essa criança, ela está muito atenta a um caso de depressão da mãe ou do pai, não é? E quando isso é revelado, quando isso vem à tona, isso pode ser um caminho ou mesmo a cura imediata. Casos de déficit de atenção são casos frequentes aqui no meu consultório e de outros colegas consteladores. O que nós percebemos? Que essa criança não está livre, ela não está liberada para prestar atenção à professora, para brincar, para ser uma criança normal. Por quê? Porque essa criança, ela está tentando evitar o suicídio ou tentando proteger a mãe. Então,
isso é muito revelador, e as constelações, eu não conheço nenhum outro método que possa abordar de uma forma tão eficaz e tão rápida essa temática das doenças psiquiátricas. E mesmo as doenças graves, incuráveis, os casos de esquizofrenia, os transtornos do humor graves, os quadros psicóticos, eles têm também um alívio com as constelações. Às vezes esse alívio é para a família, quando a família percebe que aquele indivíduo que é portador daquela doença grave, na verdade, ele está sustentando algo por todo o sistema familiar. Então, essa família agradece aquele paciente que, no momento anterior, era tido como alguém que estava transtornando todo o ambiente, e a família cansada de socorrer aquele paciente. Quer dizer, há uma ressignificação com relação àquele personagem, àquela pessoa, né? Então, inúmeros casos desses anos de trabalho, onde eu integrei as constelações na minha prática médica, estão descritos neste livro. Eu não quero tomar muito mais tempo, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite, estou à disposição. Acho que nós temos sim, senador, que aprofundar essa discussão. Nós não podemos permitir que críticas infundadas de pessoas que não têm experiência, de pessoas que realmente não conhecem a fundo esse método, esse trabalho, queiram prejudicar essa implantação e essa expansão desse trabalho no SUS, nas escolas, no judiciário. Muito obrigada, continuo à disposição, estou aqui pertinho em Goiânia, e não sei se o senhor já tem o meu livro, mas eu o enviarei em seguida. Muito obrigada. Obrigada a todos, gratidão. Um abraço a todos. Olha, nós é que temos que agradecer a senhora Dagmar Ramos, médica em homeopatia, psiquiatria, medicina social e psicoterapia, uma das responsáveis aí num grupo amplo, que eu fiquei entusiasmado com a sua fala, porque eu não fazia ideia do que a senhora falou aí, né? E ainda mais sabendo que a senhora foi uma das precursoras ali da configuração do SUS no Brasil, Sistema Único de Saúde. Então, mas o que a senhora falou sobre essa questão da medicina, constelações familiares na medicina, que inclusive é o nome do seu livro, e eu tenho todo o interesse, né, de conhecer mais sobre isso. Faz todo sentido, né, porque a gente sabe que muitas doenças, acho que as doenças têm origem, né, na questão psicossomática, né?